Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, parte 2, capítulo 8. Não tardou e dezenas de pequenas embarcações atracaram. O desembarque foi rápido e ágil. Assim que a maioria de seus homens alcançou terra firme, Constantino subiu depressa em seu cavalo e tomou a dianteira dos soldados. Andou um pouco e logo avistou o exército de Licínio. Intensa batalha se seguiu, embora quase 25.000 homens tenham sido dizimados naquela tarde. Constantino não se sentia satisfeito. Caminhou sem sucesso entre os corpos estendidos à procura do rival. Depois se aproximou dos homens derrotados e perguntou irritado: onde está seu vencido imperador? Por que não o encontra em parte alguma? Fugiu novamente aquele covarde? Os soldados de Licínio mantinham-se de cabeça baixa, temerosos. Constantino insistia, erguendo mais e mais a voz. Todos ficaram a noite inteira, sem água ou comida, e amanhã também, e assim sucessivamente, até que me diga onde está o covarde. Um dos soldados ergueu levemente o rosto e, sem olhar diretamente para Constantino, balbuciou quase num murmúrio. Ele fugiu para Nicomédia. Constantino virou-se e olhou para a direção de onde vinha a voz, quase sem enxergar o homem. Aproximou-se, agachou-se e, segurando-lhe o queixo, ordenou: fale sem medo, homem. Não lhe farei mal. Não mal maior do que o seu general lhes fez. Não tenha piedade de alguém que não se preocupa com seus próprios soldados. Ainda temeroso, o homem prosseguiu. Ele fugiu assim que viu seus barcos se aproximarem. Antes mesmo que seu exército tocasse o solo, fugia para Nicomédia. Erguendo-se satisfeito, Constantino ordenou: água e comida a todos os prisioneiros. Cuidem dos feridos e coloquem-no nos barcos. Vamos voltar imediatamente a Bizâncio. E, silenciando por alguns instantes, balbuciou por fim, como se pensasse alto: deixem esse covarde comigo. Quando adentrou os pesados portões de Bizâncio, o imperador encontrou seus cidadãos a esperá-lo. Não parecia um povo vencido, mas sim um povo que aguardava ansiosamente por seu imperador. Aquele povo estava cansado dos desmandos e agressões de Licínio e esperavam que o novo imperador fosse mais condescendente com eles, pois a fama do heroísmo e grandeza de Constantino a todos encantava. Em seu quarto, andando de um lado a outro, Constância aguardava angustiada pelo irmão, desejava notícias do marido e temia pela sua vida. Pressentia que Licínio estivesse vivo, mas sabia que mesmo que isso fosse verdade, não era garantia alguma para o futuro de sua família. Estava profundamente abatida. O filho pediu: por favor, mãe, sente-se. Você parece exausta. Assim não terá forças para falar com tio Constantino quando ele chegar. Constância sentou-se ao lado de Juliano e de Helena e, segurando as mãos do rapaz, desabafou: tem razão, meu filho. Estou sendo tola. É que sinto que falhei de algum modo. Não deveria ser assim. O rapaz obtemperou: ora, mãe, o que está dizendo? Não conheço ninguém que tenha tido tanta paciência e perseverança com outra pessoa como você com meu pai. Mesmo sendo ele um homem tão rude, você jamais desistiu ou mudou sua conduta com ele. Como pode ainda sentir sem falta, seja da forma que for? Olhando o filho nos olhos, ela respondeu como se olhasse para o infinito: não sei explicar, meu filho, mas sinto que falhei. Meu dever é ajudar a seu pai a ser, junto de seu tio, o forte pulso do império. Estranhando muito, o rapaz comentou admirado: mas estou surpreso. Você é envolvida em questões políticas? Não se trata disso. Antes que ela pudesse concluir, Marco entrou no quarto e comunicou gentil: seu irmão aguarda, senhora. Com o coração batendo descompassado, ela balbuciou: e Licínio? Abrindo a porta para que ela passasse, Marco limitou-se a dizer: ele está vivo. Constância dirigiu por sobre os ombros olhar quase aliviado para o filho e para a amiga. Depois seguiu Marco em silêncio. Assim que Constantino a viu, abriu largo e sincero sorriso, estendendo-lhe os braços: minha irmã, como está? Fiquei deveras preocupado com você. Tocando de leve a cicatriz na cabeça da irmã, ele continuou: o que foi que aquele monstro lhe fez? Ela sorriu com ternura, evitando fitar o irmão, e pediu: não fale assim de Licínio. E ainda tem coragem de defendê-lo, Constância.
Ele fez isso numa hora de desespero extremado. Ele vive em desespero extremado. Não consegue conviver com sua própria estupidez. E pare de defendê-lo, minha irmã, já chega. Tem de parar com isso. Precisa desistir de vez desse homem que só lhe fez mal. Ajoelhando-se aos pés do irmão, ela implorou: não lhe faça mal, por favor, meu irmão. Erguendo-a com ternura, Constantino comentou, quando lhe afagava os cabelos: como você se parece com nossa mãe. É impressionante. Seu gesto, seu carinho, sua dedicação. Vocês se parecem muito. Sente-se aqui, venha. E acomodando a irmã ao seu lado, pediu que lhe servissem comida e bebida. Convidou seus homens de confiança para que se sentassem também. Vamos celebrar a fragorosa derrota de Licínio. Constância calou-se por longo tempo. Bem mais tarde, quando terminaram o demorado jantar, quando estavam praticamente a sós, Constância pediu de novo: meu irmão, pelo amor que você tem por mim, eu lhe imploro pela vida de Licínio. Deixe que ele viva. E envolvidas pelas energias de Angélica, que influenciavam o pensamento, disse sem que pudesse dar conta de suas palavras: não destrua sua oportunidade de reconstrução. Constantino sentiu forte arrepio a percorrer-lhe o corpo. Olhou sério para a irmã e indagou: do que está falando? Sem esperar a resposta, continuou: não importa. Vou descansar agora e você deve fazer o mesmo. Falaremos sobre isso em outro dia, outra hora. Constância ia insistir, mas deteve-se percebendo que naquele momento o melhor era silenciar. Constantino, por outro lado, pensou muito por quase toda a noite. Tinha ímpetos de enviar soldados para eliminar o seu rival, mas, ao mesmo tempo, pensava no impacto que causaria sobre o povo. Já era quase dia claro, quando finalmente decidiu o que fazer. Ao encontrar-se com a irmã para o desjejum, informou-lhe solícito: tenho notícias que lhe agradarão muito. Decidi conceder perdão a Licínio. Vou mandar chamá-lo. Com lágrimas nos olhos, Constância quase não conseguia conter a emoção. Abraçou efusivo o irmão e agradeceu. Deus seja louvado. Graças a Deus. Você é mesmo um homem bom e digno, Constantino. A verdadeira dignidade de um chefe de Estado, ao meu ver, está em sua capacidade de clemência. Eu lhe agradeço, meu irmão. Abraçando-a também, ele comentou: não poderia agir diferente com você, não é mesmo? Ela sorriu e, limpando as lágrimas de alegria que lhe desciam pela face, perguntou: e como vai informá-lo? Ainda não sei. Posso ir ao encontro dele pessoalmente? Assim ele confiará em você. Não gostaria de fazê-la expor-se a uma viagem, ainda que curta, depois de tudo pelo que passou. Não me será pesado. Vou levar Juliana e Helena comigo. Tem certeza? Sim, eu quero ir. Pois muito bem. Vou designar um grupo de alta confiança para acompanhá-los. E depois de breve pausa, perguntou: acha que consegue trazê-lo? É claro, ele confiará em mim. Então, boa sorte. Abraçando o irmão mais uma vez, ela confirmou: partiremos após o desjejum. Não quero esperar mais. Sem nada acrescentar, Constantino tomou seu lugar à mesa e, se acomodando em local cuidadosamente escolhido, de onde conseguia ver pela janela as construções da cobiçada cidade que acabara de conquistar. Capítulo 9. Constância, o filho, Helena e pequena comitiva saíram logo pela manhã. Seguiam rumo a Nicomédia, onde Licínio se refugiara, buscando algum tempo para que pudesse negociar algo em seu favor, junto ao seu opositor. Assim que o pequeno grupo alcançou seu destino, Licínio foi avisado da chegada da família. Ao avistá-lo, o coração de Constância disparou. O marido estava pálido e abatido, visivelmente doente. Ela correu-lhe ao encontro angustiada. Como está, querido? Fiquei tão preocupada. Erguendo um pouco a cabeça, ele respondeu agressivo: como acha que posso estar? Seu irmão me tirou tudo. Abraçando-o com ternura, ela pediu: querido, era de abrir mão nessa disputa, acabou. Constantino ocupou Bizâncio, mas lhe concedeu o perdão e o direito de ficarmos todos juntos. Poderemos viver nossa vida. Que vida? O que me resta além da vergonha, da humilhação e da derrota? Uma vida medíocre, em um buraco qualquer, fugindo e temendo as atitudes de Constantino? Aproximando-se, Juliano tocou o ombro do pai, que permanecia sentado cabisbaixo, e pediu: anime-se, pai. Com sua experiência pode ainda realizar muitas coisas.
Erguendo a cabeça, o imperador abatido fitou o filho e comentou: Você não tem mesmo brios, não é? Estou derrotado. Minha família está envergonhada, vencida. Meu reino foi tirado, eu perdi tudo. Estou derrotado. Já nada mais me interessa. Constantino permitirá que vivamos com tudo de que necessitamos, aduziu Constância. Você poderá fazer as coisas de que gosta, ou pelo menos gostava quando nos conhecemos. Olhando para a esposa, ele permaneceu em silêncio, depois indagou: E para onde vai nos enviar? De certo para algum fim de mundo, abandonado por todos. Não sei bem, mas acho que nos enviará para Tessalônica. Erguendo-se, Licínio indagou: Tessalônica? Acho que sim. E por quê? Quando me disse que concordava em perdoá-lo, houve uma conversa breve entre ele e Marco, e parece que falaram algo sobre Tessalônica. Gostaria de ir para lá, Licínio, mas é claro, é um lugar de onde posso fazer muitos contatos e, quem sabe, reorganizar um exército. Colocando o dedo indicador sobre os lábios do marido, ela pediu: Não fale nada, por favor. Olhou na direção dos soldados que os haviam acompanhado e pediu: Agora temos de ir. Constantino nos aguarda. Ainda sem ânimo, Licínio juntou-se ao grupo e retornaram para Bizâncio. Ao entrarem na localidade fortificada, Licínio não conseguia conter o ódio que sentia por ter perdido aquela poderosa cidade. Viu desprezo no olhar daqueles que haviam sido seus súditos. Seu ódio crescia a cada passo que dava. Ao aproximar-se da ampla sala, que havia sido seu lugar preferido para governar, sua cólera aumentou ainda mais. Seu coração batia descompassado. Suas mãos estavam geladas e trêmulas, mas Licínio sabia, como ninguém, controlar e dissimular as emoções. Ao divisar seu trono ocupado pelo rival, sentiu como se todo o sangue do corpo lhe subisse à cabeça. Seu coração parecia que explodiria dentro do peito. Ao vê-lo, Constantino ergueu-se e aproximou-se. Licínio, ciente de sua posição, ajoelhou-se diante do inimigo e permaneceu de cabeça quase no chão. Constantino observou atentamente e, depois de alguns segundos, disse: Levante-se, Licínio. Você está perdoado. Poderá passar o resto de seus dias com todo o conforto e toda a sua riqueza. Seu exílio será em Tessalônica. Partem pela manhã. Sem dizer nada, Licínio balançou a cabeça e ajoelhou-se outra vez em reverência diante do opositor. Constantino pediu: Agora vamos. Como forma de encerrarmos de vez essa disputa, é hora de agirmos como cidadãos romanos da alta estirpe que somos. Venha sentar-se comigo à mesa. Cearemos e encerraremos essa discórdia de vez. Fomos amigos, afinal. Consideremos que a posição que ocupávamos nos obrigou aos atos que tivemos, mas entre nós, Licínio, nada existe que nos faça reais inimigos. Concordando mais uma vez com a cabeça, em silêncio, Licínio acompanhou a comitiva, que seguia Constantino até uma enorme sala onde grande mesa estava montada. Acomodaram-se. Constância, que ocupava o lugar ao lado do marido, buscava distraí-lo e animá-lo quanto podia, mas sabia que aquele era um momento tremendamente difícil para ele. O ato de perdão e concórdia de Constantino tornava-o ainda mais forte diante dos cidadãos de Bizâncio e de seus próprios comandados. Aquele parecia um homem perfeito, quase um deus. Na manhã seguinte, número considerável de homens seguiu para Tessalônica, com Licínio e sua família. O imperador vencido seguiu calado a maior parte do caminho. Por mais que Constância tentasse conversar, permaneceu mudo. Depois de acomodado em ampla mansão, com todo o conforto e trazendo consigo as riquezas pessoais, conforme Constantino havia prometido, Licínio descansou pelo resto do dia. À noite, pouco antes do jantar, avisou: Não me esperem para o jantar. Surpresa, a esposa perguntou: Aonde vai? Preciso encontrar alguns velhos amigos. Espero que eles possam ajudar-me. Pressentindo com clareza as intenções do marido, Constância pediu: Querido, acabamos de chegar e você precisa se recuperar. Ainda está cansado. Sem esperar que terminasse, ele falou: Cale-se, Constância. Sua voz me irrita. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: Eu só quero o seu bem. Então deixe-me em paz. E saiu imediatamente sem dizer mais nada. Distante dali, Constantino jantava exultante com seus homens de confiança e com a família, Crispos,
Estava sentado à sua direita, e Fausto ocupava o outro lado da mesa. A bela e sensual esposa do imperador tinha traços delicados. Sua beleza era suave e discreta, carregada de feminilidade e sutilezas. Ela sabia da atração que causava no sexo oposto e utilizava esse poder conscientemente. Era altiva e sua posição a envaidecia e alimentava fortemente seu orgulho. Constantino conversava animado sobre seus planos. Vou transformar Bizâncio na capital do império. Aqui será o centro do mundo. Marcos sorriu e indagou. E quanto a Roma? Roma está decadente. Quero algo especial, que marque minha passagem sobre este império para sempre. Fausto acompanhava a conversa em silêncio. Depois de longa pausa do pai, Crispus indagou. Confia em Licínio? Vai deixá-lo mesmo livre? Acho que ele será perigoso. Deveremos tê-lo aqui conosco como seu prisioneiro. Constantino fitou o filho e comentou. Ora, Crispus, porque sempre questiona minhas ordens, não consegue confiar em minhas decisões, não é? O rapaz ficou imediatamente lívido. Não conseguia aproximar-se mais de seu pai e isso o incomodava muito. Respirou fundo antes de responder. Não é isso, pai, mas ele é um homem perigoso, você sabe. Constantino bateu com toda a força sobre a mesa e disse: Acha que porque venceu uma batalhazinha no mar, pode questionar minhas ordens, minhas decisões? Fez uma pausa, depois concluiu. Sei muito bem o que estou fazendo. Rubro de raiva, Crispus baixou a cabeça e continuou comendo. Constantino comentou com Marco sentado à sua direita. Insolente esse meu filho. Na verdade, Marco também não compreendia a reação do imperador. Quando recebera a notícia da corajosa e brava vitória que o rapaz havia alcançado no estreito do Helesponto, ele demonstrara quase desdém. O homem de maior confiança de Constantino não conseguia compreender-lhe a reação. Fausta, que tudo observava em silêncio, comentou com sua serva pouco depois em seu quarto, enquanto aquela lhe penteava os cabelos castanho claros. Sei bem por que Constantino não reconhece a fragorosa vitória do filho. E por que, minha senhora? Ficou com ciúme, isso sim. A senhora acha? Tenho certeza. Ele tem medo até da própria sombra. Não tardará e esse ciúme vai controlá-lo. Até porque Crispus está ficando cansado de fazer tudo pelo pai e não ser reconhecido. Sorrindo maliciosamente, ela completou. Vamos dar uma ajudazinha à natureza, é claro. Sem compreender, a serva terminou o que fazia. Então ajudou sua senhora a trocar de roupa. Acomodou-a na cama e saiu do quarto apagando uma das velas. Capítulo 10. Alguns meses se passaram. Vez por outra chegavam aos ouvidos de Constantino rumores de que Licínio se encontrava com antigos amigos de combate. E ele calmamente comentava: não conseguirá fazer mais nada, simplesmente está acabado. Enquanto dormia, Constantino recebia visitas espirituais que desejavam controlá-lo para satisfazer seus interesses. A respeito dessas companhias, Angélica comentava com Ernesto: está cada vez mais difícil transmitirmos nossos pensamentos a Ferdinando, ora encarnado como Constantino. Ele parece não nos ouvir mais, continua cercado e cada vez mais pelos nossos irmãos que caminham distante da luz de Jesus, opondo-se sistematicamente à expansão do cristianismo sobre a terra. A escuridão, pouco a pouco, toma conta da mente e do coração de Ferdinando. Agora mais do que nunca, pode-se observar claramente em torno de seu corpo espiritual a formação de densas energias enegrecidas e de baixo teor vibratório. Suspirando fundo, Ernesto comentou: eles insistem em combater qualquer esforço para a expansão dos ensinos de Jesus e, principalmente, para que eles sejam devidamente compreendidos pelas pessoas. É muito triste a situação desses nossos irmãos. Não percebem que os ensinos de Jesus lhe trarão libertação e auxílio. Não veem quanta esperança espalham sobre a humanidade. Eles sabem disso. No entanto, mesmo assim, se opõem sistematicamente. Desejam deturpar os preciosos ensinos de Jesus. E o que ganham com isso? Persistem na ilusão de que os alimentava na terra e ainda os alimenta no plano espiritual imediatamente ligado ao orbe terreno. Ambos ficaram pensativos por alguns instantes, depois Angélica afirmou: do modo como Ferdinando está agora, acho que não conseguirá mais nos ajudar.
Ernesto comentou: acho até que poderá prejudicar e muito o processo de crescimento do cristianismo. Percebendo a preocupação de Ernesto, Angélica indagou: será que ele apagou por completo da memória os compromissos assumidos antes de reencarnar? Por certo que não. Ele sabe, tem consciência deles, mas de seu subconsciente emergem forças que o atraem para o que ainda é no íntimo. Os defeitos morais que tenta combater exercem profunda atração sobre sua personalidade atual. Somente com muito esforço, humildade e dedicação ao bem, ele poderia vencer-se e superar-se. É a nossa grande luta interior. Abraçando Angélica fraternalmente, Ernesto reforçou, e é por esse motivo que nossos irmãos sobre a terra necessitam tanto de nossa ajuda. Somente na troca entre os dois planos conseguiremos nos ajudar mutuamente e sair vitoriosos dessa luta, que é de toda a humanidade, pela iluminação interior de cada ser humano e a consequente ascensão da Terra para o mundo de regeneração. Muito interessada, Angélica indagou: e você sabe quanto tempo ainda levará para que isso aconteça, Ernesto? Acho que, de fato, só Deus o sabe. Dependerá de toda a humanidade. Conduzirá seu destino rumo ao Criador. Angélica ergueu-se e disse, cheia de entusiasmo: então temos muito trabalho a fazer. Temos muito trabalho, minha amiga. E o que vamos fazer de agora em diante com Ferdinando? Por enquanto, continuaremos a cercá-lo com toda a ajuda que pudermos, no sentido de lembrá-lo de seus compromissos. Consultaremos nossos orientadores, mas se possível for, traremos Ferdinando até aqui durante o sono para conversar com ele. Então volto agora mesmo para junto de nosso amigo. Estarei de prontidão para o que for necessário. Ore muito, Angélica, pois sua vibração de amor atinge sempre o coração de nossos irmãos encarnados. Abraçando mais uma vez o amigo e companheiro de trabalho, Angélica abriu largo e sincero sorriso e despediu-se de Ernesto, retornando para junto de Ferdinando. Logo que adentrou o quarto onde ele dormia, encontrou 3 entidades espirituais de pesado terror vibratório que permaneciam em torno dele. Conversavam sem registrar a presença de Angélica. Ele está cedendo às nossas sugestões e será completamente dominado por nós, o outro concordou. Com algumas interferências aqui e ali, acabaremos com a encarnação dele. Um deles perguntou confuso: ele vai morrer logo? Claro que não, estúpido. Se conseguirmos desvirtuá-lo do caminho que tinha tomado inicialmente, será de muita utilidade para nossos superiores. Então ele continuará vivo. Vive conquistando tudo pela frente. Quanto mais sucesso tiver, no ponto em que está, mais ficará em nossas mãos. A sua gana de poder nos é muito útil. Um deles comentou: de fato, é uma das ferramentas que nos facilita a aproximação. Uma das entidades aproximou-se do corpo físico de Constantino, sugando-lhe as energias vitais e sussurrando-lhe ao ouvido: acabe com Licínio. Ele ainda lhe trará problemas. Coloque seu plano em ação. Por que esperar mais? Por vezes, Constantino se revirava na cama agitado. Seu corpo espiritual, em profundo torpor, permanecia em repouso ligeiramente acima de seu corpo físico. Angélica suspirou fundo e, avistando outro companheiro espiritual da luz, aproximou-se dele e comentou: olá, Germano, como está? Muito preocupado com a situação de nosso irmão. Ernesto deverá vir buscá-lo, na tentativa de relembrá-lo de seus deveres. Os dois avaliaram a situação espiritual danosa em que se encontrava o grande imperador e depois se entreolharam. Com os olhos marejados, Angélica convidou: oremos, Germano, pedindo aos céus que auxiliem nosso irmão. Fechou os olhos e proferiu sentida oração, rogando o amparo divino para Constantino. Em alguns instantes, o quarto encheu-se de safírica luz e as entidades espirituais das trevas experimentaram imediato desconforto. Uma delas falou: estão aqui, mas não vamos sair. Um deles gritou irritado: quero ir embora. Estou me sentindo mal aqui dentro. Pois aguente firme, precisamos ficar. Aqueles que sugavam as energias de Constantino não conseguiram continuar e tiveram de afastar-se ligeiramente. Diante das emanações de amor e paz que envolveram o ambiente, suas próprias energias se enfraqueceram, concedendo momentânea trégua ao imperador.
que pareceu dormir mais serenamente. Germano comentou: Bem, conseguimos uma trégua, não é mesmo? Preocupada, Angélica aqueceu e disse: Mas por quanto tempo, meu amigo? As atitudes de Constantino não ajudam, pelo contrário, fortalecem mais e mais a ação desses irmãos equivocados e doentes. Depois de longa pausa, ela suspirou fundo e falou: Confiemos em Deus, Ele é dono de tudo e de todos. Na manhã seguinte, Constantino acordou ainda entorpecido, mas decidido. 3 dias depois, em Tessalônica, Licínio despertou cedo naquela manhã. Marcaram um encontro com alguns de seus amigos e estava saindo quando Constância foi ao seu encontro. Licínio, onde vai? Antes que ele respondesse, segurou-lhe os braços pedindo: Não saia hoje, por favor. E por que não? Hesitante, ela explicou: Tive um sonho estranho e confuso esta noite. Estou angustiada, triste. Não sei explicar, mas gostaria que você ficasse aqui hoje, por favor. Afastando-se da esposa, ele falou desdenhoso: Ora, Constância, se eu for dar ouvidos a esses seus sonhos, não faço nada. Você vive tendo sonhos a toda hora. Ela tentou argumentar. É que esse foi tão real. Silenciou por um instante e em lágrimas continuou, tão triste. Não quero saber desses seus sonhos. Tenho compromisso e não venho para o almoço. Saiu. Ao aproximar-se do estábulo, um de seus servos aproximou-se e lhe entregou pequeno pergaminho com curta mensagem. Estamos aguardando você nas colinas. É necessário termos muito cuidado e sigilo absoluto. Constantino espreita nossos passos. Licínio montou seu cavalo e dispensou o serviço de seus soldados. Não precisam me acompanhar, vou sozinho hoje. E desapareceu depressa na direção do ponto onde era esperado. Assim que alcançou o alto da colina, de onde podia avistar a cidade, apeou e prendia o animal quando viu um homem encapuzado aproximar-se. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem sacou uma espada e feriu no coração. Apesar de ser um homem de vigorosa compleição física, Licínio sentiu um forte golpe e agarrou-se à túnica do agressor, desnudando-lhe a cabeça. De joelhos, já quase sem vida, olhou para o homem que o agredira e balbuciou: Marco. Foram suas últimas palavras, antes que seu corpo tombasse ao chão sem vida. Marco certificou-se de que cumprira devidamente suas ordens e foi depressa para trás de alguns arbustos, onde escondera seu cavalo. Assim que o corpo físico de Licínio tombou inerte, seu corpo espiritual se desprendeu. Indignado, ele gritava, sem ter total consciência de seu novo estado: Eu acabo com você, seu covarde. É bem próprio de seu senhor. Eu acabo com ambos. E rapidamente, sem que Marco pudesse notar qualquer diferença, agarrou-se a ele em espírito e seguiram a galope para Bizâncio. Marco levava consigo o inimigo de Constantino, agora desencarnado. Capítulo 11. A viagem de volta a Bizâncio foi marcada por dificuldades inesperadas, ladrões e animais perigosos. Marco estava perturbado e agitado. Executou as ordens de seu imperador, mas ao contrário das outras vezes, em que nos campos de batalha era obrigado a executar seus inimigos, aquela situação o deixara visivelmente vulnerável. Demorou-se mais do que o previsto, e quando adentrou os portões da bela cidade oriental do Império Romano, suspirou aliviado, murmurando: Finalmente estou em casa. Apresentou-se imediatamente ao imperador, que o aguardava aflito. Ajoelhando-se diante de Constantino, ouviu dele: Levante-se, Marco. Estava a ponto de enviar alguém atrás de você. O que aconteceu, afinal? Desincumbiu-se da tarefa que lhe confiei às mãos? Certamente, meu senhor. Sua ordem está cumprida, com todos ou cuidados necessários. Meu atraso deve-se a problema que tive no caminho de volta. Que problemas? Foi seguido? Alguém presenciou? Não, meu imperador. Não fui visto por ninguém. Enfrentei alguns percalços inesperados. Animais selvagens me atacaram sem que pudesse pressentir-lhes a aproximação, e também 2 bandos de ladrões me cercaram. Consegui fugir de um deles, mas com o outro tive de deixar todos os meus bens, até mesmo meu cavalo. Não posso acreditar. Isso aconteceu aqui no Oriente? Não, foi ainda no Ocidente. Sentando-se outra vez em seu portentoso trono, o imperador segurou firme nos braços da suntuosa cadeira e comentou, triunfante, quase sem escutar o que seu fiel servidor lhe narrava. Então,
Sou finalmente um imperador absoluto. Fazendo o sinal de reverência, Marco confirmou. Sim, o senhor agora é o único imperador de Roma. Constantino sorriu entre aliviado e satisfeito. Depois, levantou-se e tocou com firmeza o ombro do amigo, pedindo: vá descansar, Marco. Você merece e me parece muito cansado. Realmente sua viagem não deve ter sido fácil. Marco agradeceu e se retirou sem conseguir parar de pensar que nada havia sido fácil naquela tarefa que cumprira para o seu senhor. Por diversas vezes, vinha à sua mente a imagem de Licínio em seus derradeiros instantes e sentia-se atormentado por aquela lembrança. Por sua vez, Licínio, cujo corpo espiritual ficara na sala do trono em companhia de Constantino, sussurrou ao ouvido do imperador: pensa que vai fazer bom uso de seu poder? Vou infernizar e destruir sua vida. Você não terá paz. Pensa que acabou comigo? Triste engano. Agora posso destruí-lo sem que perceba, e vou fazê-lo devagar, pouco a pouco, comprazendo-me com cada gota de seu sofrimento. Constantino remexeu-se no trono, experimentando inexplicável desconforto e súbita sensação de perigo. Licínio achegou-se ainda mais, colocando as mãos em volta do pescoço do imperador. Sem conseguir tocá-lo, gritou mais impropérios e tentou socar-lhe o estômago, mas sem obter nenhuma reação de Constantino. Quando ia agredir o opositor outra vez, escutou uma voz grave e pesada que vinha do fundo da sala. Não acha que vai atingir seu objetivo dessa forma, não é mesmo, Licínio? Tem muito que aprender, ainda sobre sua nova condição. O recém-desencarnado reagiu assustado. Quem está aí? Pode me ver? Das sombras escuras da sala emergiu devagar um espírito envolto em uma capa negra que lhe cobria também a cabeça. Acompanhado de outros dois semelhantes a ele, aproximou-se e se apresentou. Sou Núbio. Estes são meus ajudantes Plínio e Normando. Licínio sentiu violento tremor percorrer-lhe o corpo espiritual. Ainda assustado, gaguejou. O que fazem aqui? Estamos aqui para destruir os planos de Constantino. Também são inimigos dele? Não propriamente dele, mas isso não vem ao caso agora. Podemos ajudar você a realizar seu desejo de vingança de maneira inteligente e eficaz. E se eu não quiser? Olhando fixo nos olhos de Licínio, aquele espírito ameaçador respondeu: junte-se a nós e nos obedeça, e garanto que realizará seus desejos. Caso contrário, seremos obrigados a expulsá-lo daqui, pois poderia eventualmente atrapalhar nossos planos. Intimidado, Licínio indagou: quem são vocês, afinal? Sorrindo o encapuzado, respondeu apenas: servidores das trevas. Fitando Licínio e aguardando por sua resposta, Núbio obrigou, através da energia de seu pensamento, a ajoelhar-se diante dele. Ainda mais assustado, Licínio concordou: está bem, está certo. Faça o que quiserem, desde que me permitam vingar-me dele. Terá sua vingança, saboreando-a lentamente. Agora venha conosco. Licínio deixou a sala junto com os outros. Foram direto para os aposentos de Fausta, a segunda esposa de Constantino e mãe de seus 3 filhos mais novos. Ela dormia sono profundo, mas estava inquieta. Seu corpo espiritual pairava sobre seu corpo físico. Licínio observou o fato e, espantado, indagou: o que é isso? Como ela pode ser 2 ao mesmo tempo? Foi Plínio quem respondeu: todos os homens encarnados são assim. Você também era. Agora, depois que morreu na terra, tem somente seu corpo espiritual. Licínio se examinava ao mesmo tempo em que olhava Fausta dormindo. Depois Núbio convidou: observe bem esses pontos colados ao corpo espiritual dela. Consegue reconhecer alguma imagem? Licínio observou atentamente e depois respondeu: são imagens. Muitos são imagens que refletem os pensamentos que povoam sua mente. E é aqui que reside sua tarefa por ora. Encontre na exteriorização dos pensamentos dela alguma imagem que possamos utilizar para destruir Constantino. Licínio continuava observando, sem entender o que o Núbio se referia. Estava curioso demais para registrar suas ordens. Núbio então falou irritado: Plínio vai lhe dizer o que são essas imagens e como tirar proveito delas. Eu tenho mais o que fazer. Antes que pudesse sair, Licínio deteve, agastado, mas contido. Por que não posso ir com você? Não seja estúpido. Você pode ser mais inteligente do que isso. Tem de aprender.
a lidar com sua nova situação e podemos ensiná-lo bem depressa. Agora pare de me trazer problemas. Tenho muito a fazer e você não pode me ajudar com sua atual ignorância. Fez breve pausa, depois continuou. Se quer mesmo sua vingança, terá de agir do nosso modo, está bem claro? Licínio balançou a cabeça em sinal afirmativo, e Núbio desapareceu no corredor. O primeiro, então, notou que havia outras entidades que andavam para todos os lados do castelo. Alguns pareciam verdadeiros zumbis, já outros se assemelhavam mais a eles. Sem dizer nada, Licínio acompanhou Plínio, fazendo tudo o que ele dizia. Sua tarefa principal era vigiar os pensamentos e atos de Fausta, para compreender-lhe bem as fraquezas e poder atuar sobre elas de acordo com seus interesses. Dia e noite, espreitava-lhe os passos, os atos e as palavras. A presença daquelas entidades de pesado teor vibratório foi aos poucos envolvendo Fausta em uma pesada energia que a debilitava lenta e sutilmente, tornando-a dia a dia mais desconfiada e insatisfeita. Vários meses se passaram. Constantino se dedicava ao projeto de reconstrução de Bizâncio e transformou-a na capital do império, ainda que contra a vontade dos senadores de Roma. Ele pouco viajava para a antiga capital, demorando-se cada vez mais na cidade que escolhera para sua residência. Estava satisfeito. Tinha nas mãos o controle absoluto do império, como sempre desejara, e queria que assim continuasse. Estava debruçado sobre a janela a contemplar os homens que trabalhavam, restaurando e modernizando construções, quando Marcos chegou e saudou. Ave César, meu amigo, o que eu traz logo pela manhã? Notícia de sua irmã. O que tem ela? Está gravemente doente. O que houve? Desde a morte de Licínio, ela tem estado adoentada. Não se refez de todo o choque da perda do marido. Constantino ficou calado durante algum tempo, depois disse: o que se pode fazer? São reflexos indesejados, mas que eventualmente acontecem em uma empreitada, ainda mais da envergadura da nossa, não é, Marco? O outro concordou: sem dúvida. O que devo fazer? Continue a cercá-la de tudo o que necessita. Ela tem comentado com frequência sua preocupação com as dissensões entre os cristãos. Interessado, Constantino indagou: isso continua? Pensei que após todos os nossos esforços, os cristãos estivessem vivendo finalmente em paz. Parece que isso ainda não aconteceu. Constantino sentou-se, tomou um belo cacho de uvas e ofereceu a Marco, que recusou agradecendo. Depois de saborear algumas uvas, o imperador perguntou interessado: mas afinal, são sérias essas discordâncias? Parece que sim. Elas estão crescendo e criando certa animosidade entre diversos grupos e igrejas. Alguns bispos se atacam durante as pregações e até os seguidores mais distraídos estão começando a perceber o que se passa. Isso não é nada bom, Marco. Ao contrário, essa notícia me preocupa muito. A última coisa de que preciso é de grupos antagônicos dentro do meu império, sobretudo agora que finalmente ocupo o trono absoluto. Depois de breve pausa, ele indagou: você acha que essas discordâncias tendem a aumentar? Se nada for feito, acredito que sim. Mas afinal, o que está causando esse antagonismo, essas divergências? Não sei ao certo. Parece que são opiniões conflitantes, pontos de vista diferentes sobre determinados aspectos dos ensinos do Cristo e até mesmo sobre o próprio Cristo. Pensando alto, Constantino comentou: os cristãos unidos me interessam muito. Eles crescem mais e mais a cada dia e precisam de uma força que os lidere e os conduza. Marco escutava atentamente. Constantino prosseguiu: quero ouvir os líderes. Organize audiências com os principais líderes cristãos. Quero saber tudo e ver como poderei ajudá-los neste momento. Vou convocá-los imediatamente. Tocando no braço de Marco, o imperador reiterou: faça isso depressa. Meu reinado precisa ser marcado pela união e pela concórdia. Como sempre, agradeço suas úteis informações. Marco esboçou um sincero sorriso e saiu. Constantino foi até a janela novamente e ficou a pensar. Depois balbuciou: vou dar um jeito nisso. Ah, se vou. Capítulo 12. Constantino se preparava para o encontro que teria com os principais bispos cristãos. Apressado,
Estava com 2 servos à sua volta quando Fausta entrou no quarto dizendo: Bom dia, meu imperador. Ligeiramente contrariado, respondeu: Bom dia. O que deseja, Fausta? Pedi permissão para vê-lo ontem, mas como não me respondeu, vim ao seu encontro a si mesmo. Há dias não nos vemos. Temos muito que conversar, meu senhor. Hoje não, Fausta. Tenho um compromisso importante com seleto corpo de líderes cristãos. Amanhã, quem sabe, façamos melhor. Assim que tiver algum tempo livre, eu aviso. A mulher sentiu o sangue subir e queimar-lhe o rosto. A afeição de um fogaréu que se acendesse próximo à pele. Procurando manter o controle, disse: Já faz tempo que tento conversar a sós com você e nunca está disponível, exceto... Constantino apenas fitou-a nos olhos sem responder. Ela ia prosseguir quando Marco entrou informando. Todos já chegaram e o aguardam no grande salão. O imperador levantou-se de pronto, saiu respondendo: Ótimo, vamos então. Ao passar por Fausta, limitou-se a dizer: Manda avisar assim que pudermos conversar. Quando ele deixou a sala, Fausta esmurrou a mesa de madeira e lançou um vaso à parede. Não satisfeita, arremessou também uma cadeira, quebrando uma das pernas. Em seguida, saiu como a pensar em voz alta: Ele nunca tem tempo para mim. Estou cansada disso. Nem eu nem meus filhos temos recebido atenção nenhuma. Isso não está certo. Os filhos precisam ficar com o pai. Constantino entrou no salão e ocupou o trono. Durante horas escutou atentamente as argumentações dos bispos cristãos mais intransigentes e dos que seguiam as orientações de Ário, provenientes de diversas regiões do império. Esforçava-se por entender o ponto fundamental da grande divergência que se instalara no clero de todo o império havia quase 6 anos, uma questão que se agravava mais e mais, promovendo uma cisão entre os bispos e seus seguidores, começando a despertar o interesse do povo. A questão ariana tornou-se uma disputa teológica que agitou o mundo romano na época. Como conciliar a divindade de Jesus Cristo com o dogma da fé em um único Deus? Ao final, sem alcançar concordância alguma, muito menos compreender a fundo o porquê de tanta controvérsia, Constantino confidenciou a Ósio, um dos bispos em que mais confiava: Caro Ósio, não consigo compreender por que tanta discordância. Ósio, aproximando-se bem dele, disse: Não se preocupe, senhor imperador, podemos e devemos resolver isso de maneira definitiva. Os arianos estão equivocados. Deus e Jesus são uma única pessoa que escolhe seus representantes na terra, como fez com o Santo Papa, e também concede autoridade aos governantes para que conduzam o povo. Constantino fitou por um segundo. Depois ergueu-se e pediu silêncio à grande assembleia, convocando: Meus irmãos, estou aqui há horas a ouvi-los com muita atenção. Compreendo que tenham pontos divergentes, mas para que o cristianismo cresça e se expanda com força, precisam estar unidos. Essas sérias divergências que manifestaram hoje deixam-me profundamente preocupado. É urgente maior união de todos, e o cristianismo merece isso, inclusive de minha parte, como representante máximo do poder da terra, e não me furtarei a fazer o melhor pelo bem dos ensinos do Messias. Fez prolongada pausa, caminhando de um lado ao outro, depois prosseguiu: É imperativo que nos reunamos novamente, dessa vez em Nicéia, cidade de fácil acesso a todos, para realizar uma grande reunião de conciliação, de onde sairemos com uma linha única a ser seguida por toda a igreja. Só que dessa vez convocaremos todos os bispos. O que dizem, senhores? E olhando para o representante do Papa, Silvestre I indagou: O Santo Padre viria a essa ampla reunião de conciliação? Sem dúvida, meu senhor. Suas intenções são das mais nobres, porque ele se negaria. Ao contrário, estou certo de que incentivará a participação de todos. Satisfeito, Constantino concluiu: Pois muito bem, em breve nos encontraremos em Nicéia. Marco se encarregará de confirmar a todos a data exata de nosso encontro. Levantou-se, despediu-se de todos os bispos um a um e se retirou, deixando a assembleia em melhor burburinho geral. Mais tarde comentava com Marco: Eles precisam de alguém com visão de liderança, alguém que represente a palavra máxima e que defina o rumo a ser seguido por todos. Depois de pensar um pouco, continuou:
Estou impressionado com a organização que atingiram. Eles possuem uma estrutura hierárquica montada, um corpo eclesiástico bem formado e funcionando. A única coisa de que precisam é... Marco fitou o imperador e tentou completar a frase. Um Deus na Terra? Constantino sorriu e corrigiu. Um representante fidedigno de Deus, Marcos. O imperador calou-se, ficou pensativo, depois sorriu novamente ao dizer: eles precisam de um pouco mais de poder. Isso fortalecerá seus ideais e será um excelente motivador a fazê-los unirem-se diante de meus interesses. Poder? Isso mesmo, Marco. Um pouco de poder os fará mais confiantes. Quero que o encontro não tarde a acontecer. Não posso perder tempo, abrindo possibilidades para que alguém use contra mim essa desunião dos cristãos. Núbio estava colado ao ouvido de Constantino, repetindo-lhe diversas vezes o que queria que ele fizesse, e o primeiro quase lhe repetia as palavras. Um poder que seja capaz de centralizar todos os interesses da Igreja e que a torne de fato universal, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao ouvir a última frase, a entidade das trevas exultou. Isso mesmo, Constantino. Essa reunião será de suma importância para os nossos interesses. Queremos todos lá, e aqueles que forem contrários às nossas determinações destruiremos. Ninguém poderá opor-se à nossa vontade. Ninguém pode opor-se a você, Constantino, grande imperador de Roma. A entidade espiritual, recalcitrante no mal, soltou ruidosa gargalhada, que ecoou por todo o prédio, provocando nos mais sensíveis súbito temor. Nas semanas que se seguiram, Constantino teve diversos encontros com o bispo ortodoxo, Ósio, que tentou esclarecer-lhe melhor a natureza teológica das disputas que ameaçavam a unidade da Igreja. Depois dessas conversas, mesmo sem compreender a disputa teológica que envolvia a questão ariana, Constantino optou por defender a posição dos ortodoxos, aqueles que acreditavam que Jesus e Deus eram uma só pessoa. Jesus era Deus, e ele, na posição de imperador romano, teria autoridade máxima na terra, concedida por Deus, especialmente se também fosse um cristão confesso. A questão ariana representava um grande obstáculo à realização da sua ideia de um império universal, que deveria ser alcançado com a ajuda da uniformidade da adoração divina. Adentrando o grande salão, onde Constantino dialogava com Marco sobre suas deliberações, Ernesto e Angélica, envoltos em luminosas emanações, caminhavam em direção ao trono. De imediato, Núbio registrou a mudança sutil ocorrida nas vibrações do ambiente e comentou com Normando e Plínio: devemos nos afastar. Há perigo próximo. Fitando o chefe, Normando indagou: que tipo de perigo? Sinto uma vibração suave enchendo pouco a pouco o ambiente. Afastemo-nos agora para não sermos afetados. Normando insistiu: como poderíamos ser afetados? Puxando os dois servidores do mal pela mão, ele respondeu ríspido: fique quieto, Normando, e sigam-me. Temos de nos afastar deste ambiente. Vocês não sabem que se uma entidade de luz nos tocar de alguma forma os sentimentos, podemos sucumbir aos seus apelos? Dessa vez foi Plínio quem comentou: você deve estar exagerando, não é possível. Cale-se, idiota. Não tem noção do que está falando. Eu já vi isso acontecer várias vezes, até mesmo com entidades mais poderosas mentalmente do que eu. Presenciei tal situação e vi aquele forte espírito prostrado de joelhos implorando perdão. Foi uma cena patética e não admito a menor possibilidade de que um dia isso passe por perto de mim. Os dois visitantes luminosos tudo observavam. Assim que as entidades das trevas se afastaram, Angélica comentou: quanto mal ainda causarão? Não podem compreender que o maior mal fazem a si próprios. Sabem que é esse Núbio? Eu conheço. Vem há muito tempo lutando contra o cristianismo. Presenciei muitos cristãos sinceros sofrendo profunda dor, impingida por Núbio e seus seguidores diretos. Ele, por sua vez, apesar de muito independente, responde também a uma entidade ainda mais desenvolvida intelectualmente do que ele. Como ficaram assim? Desenvolveram o conhecimento, mas nada colocaram em prática, e se perderam no orgulho e na vaidade. O amor, essa joia do coração,
que tempera e controla nossos desvarios, anda distante de suas almas. Ainda assim, em germe lhes trazem o amor dentro de si, não é? Sem dúvida alguma. Essa cena que Núbio descreveu já vi igualmente acontecer muitas vezes, e só é possível graças às sementes de sentimentos elevados que todos os homens trazem no íntimo. Angélica calou-se pensativa. Ernesto acercou-se de Constantino, acompanhando sua conversa com Marco. Estou decidido, Marco. Abafarei a questão ariana e darei poder ao clero. Controlarei a igreja, você verá. Marco não respondeu, ouvindo atentamente. Ernesto manteve-se calado por mais algum tempo, depois suspirou fundo e falou. Infelizmente, Angélica, acho que não poderemos fazer mais nada. Constantino está firmemente decidido, totalmente influenciado por Núbio. Ele não só o deixou dominar sua mente, como sente a falta da entidade quando ela se afasta. Estão permutando energias o tempo todo. E não podemos mesmo fazer nada. Ernesto meditou um pouco, depois respondeu. Faremos uma última tentativa esta noite, mas Constantino tem seu livre-arbítrio e está optando por deixar que os aspectos que ele tem de combater nesta encarnação, como condição para realizar sua tarefa sobre a terra, dominem sua personalidade, tomem seu coração e conduzam suas decisões. Está totalmente sob o domínio de Núbio. E o que faremos? Ele tem um papel fundamental a cumprir, auxiliando a fortalecer o cristianismo e sua expansão, contornando as dissensões e fortalecendo seus princípios puros e simples, os éditos de tolerância em relação aos cristãos que ele já publicou e outras ações que já implementou em favor do Evangelho confirmam que caminhava na direção certa. Sem dúvida, Angélica, ele iniciou sua trajetória, mas os riscos que corria eram grandes. Não estava preparado o suficiente. Ele tinha todas as condições para realizar sua tarefa, mas para isso deveria renunciar a vícios mentais de outrora, em especial abrir mão da vaidade, e ela fala muito alto ainda na alma de Ferdinando. Que poderemos fazer? Vamos aguardar para tentar falar com ele durante o sono. E se não conseguirmos, então teremos de deixá-lo entregue às consequências das próprias decisões. E quanto ao cristianismo será prejudicado, Constantino não decide sozinho. A organização eclesiástica que se desenvolveu no contato dos convertidos ao cristianismo com as estruturas romanas vem, ao longo das décadas, contaminando de forma negativa a pureza da Boa Nova. Os homens, devido às suas escolhas equivocadas, afastam-se cada vez mais da fonte verdadeira dos ensinos de Jesus. Como Angélica permanecia calada, ele prosseguiu. Nada podemos fazer para impedir as intenções de Constantino, mas tenha certeza de que outros virão para lutar por trazer o cristianismo de volta à pureza original, e certamente as trevas poderão retardar, mas não irão impedir que o cristianismo seja triunfante afinal. Ouvindo Ernesto e antevendo a situação dolorosa que se delineava, Angélica indagou, com os olhos rasos de lágrimas e o coração comovido pela situação humana. Mas quanta dor a humanidade ainda terá de viver? Tocando-lhe as mãos com amor de pai, Ernesto respondeu. Isso eu não saberia dizer. Naquela noite, Ernesto tentou despertar o corpo espiritual de Constantino, adormecido sobre seu corpo físico, mas ele não acordava. A certa altura da delicada operação, Angélica indagou. Por que ele não acorda? Vê os fios negros que o ligam às entidades das trevas? Sim, eles o estão entorpecendo para que não desperte. Continua agindo ainda que à distância? Sim, eles jamais desistem, uma vez que Constantino lhes elegeu a companhia conscientemente. Depois de muito tempo em prece, Ernesto finalizou suas atividades convidando. Vamos, Angélica, precisamos ir. Não podemos ajudar agora. Preparemo-nos para prosseguir com o socorro àqueles que se dispuserem a cooperar com Jesus. Ele busca tais servidores, jamais constrangendo alguém a segui-lo. Com angústia na voz, Angélica lamentou, e Núbio prosseguirá com as suas intenções tenebrosas. Não permita que o triste quadro que presenciamos desvie o seu coração da serenidade e da confiança em Deus. O Pai tem tudo sob o seu comando. Os dias de ação livre de Núbio estão acabando. Como assim?
Ele logo viverá nova experiência na terra, encarnando de novo. Confiemos na providência divina, agora temos de voltar. E as duas entidades partiram, deixando atrás de si um intenso rastro de luz. Capítulo 13. No verão de 325 em Nicéia, Constantino presidia a primeira Conferência Mundial dos Bispos da Igreja Cristã. Estavam presentes cerca de 250 bispos de todo o império, além de padres, acompanhantes e diáconos. Foram oferecidas aos bispos as comodidades do sistema de transporte imperial, livre transporte e alojamento, de ir para o local da conferência, para encorajar o maior número possível de audiência, e o objetivo foi atingido, pois todo o corpo eclesiástico da época compareceu em peso àquele que seria um dos marcos da fundação da Igreja Católica. O imperador abriu a reunião. Sejam bem-vindos. Como já devem saber, nosso único propósito é resolver disputas internas e fortalecer o cristianismo para que ele cresça ainda mais. Todos sabem que há muito venho me esforçando por contribuir com a expansão desta bela religião. Sou cristão e toda a minha família também o é. Desde que comecei a governar, tenho dado atenção especial às questões cristãs. Muitas vezes, temos deparado com opiniões divergentes e temos de saná-los para o bem geral. Esse é nosso objetivo aqui, e para alcançá-los vamos ouvir a todos. Um dos bispos que seguia a visão ariana de que Jesus era um enviado de Deus, mas de natureza exclusivamente humana, falou baixinho ao colega ao seu lado. Será que ele está de fato bem intencionado? Sinto algo suspeito. O outro respondeu. Será? Ele tem dado boas contribuições para o cristianismo. Veja o edito de Constantino. Com ele o domingo ficou definido como dia de adoração a Deus. Recorda-se de como estava difícil essa definição. A ala judaica queria o sábado e os romanos preferiram o domingo. Lembro bem como estava ficando confuso, mas igualmente não esqueci outros comentários que escutei sobre a escolha do domingo. Que tipo de comentários? Parece que foi escolhido também porque é o dia do sol, do culto do sol Invictus, celebrado pelos romanos. Por isso desconfio das reais intenções de Constantino e não me sinto totalmente convencido. O outro se calou pensativo. Os discursos começaram. Os primeiros a argumentar foram os defensores da questão ariana. A princípio teve a palavra o próprio Ário, seguido de seus discípulos mais devotados, Eusébio da Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Depois de eloquente e entusiasmada exposição dos arianos, foi a vez dos ortodoxos. Vários deles falaram, especialmente Atanásio, diácono novo e companheiro de Alexandre, de Alexandria, lutador vigoroso contra os arianos, depois Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém. Não obstante, muito antes de terminarem as discussões, Constantino tinha tomado todas as decisões concernentes àquele encontro. Dali sairia a forte igreja, comandada indiretamente por ele. Esgotados os debates, Constantino propôs uma votação, e todos foram a favor da posição ortodoxa, com exceção de Ário, Eusébio e Eusébio de Cesareia. A sentença para os perdedores foi dramática. Os três foram exilados, as obras de Ário condenadas à fogueira, e todos aqueles que porventura as possuíssem seriam mortos. O direito à liberdade intelectual foi vencido pela exigência de conformidade espiritual da parte dos membros da Igreja à extensa e crescente organização eclesiástica. O Estado romano concedeu às deliberações daquele corpo eclesiástico poder imperial. Por fim, afastada em definitivo a ameaçadora questão ariana, os participantes estabeleceram a profissão de fé, os 20 cânones que deveriam nortear a Igreja a partir daquela data. Nascia assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Roma tomou posse do cristianismo e subjugou para usá-lo a seu favor, com a anuência do corpo eclesiástico. Ao final, o imperador decretou: os que resistiram ao divino juízo deste sínodo podem preparar-se para um exílio imediato. Depois de 6 anos de disputa, coube às decisões do Concílio de Nicéia manter e perpetuar a unidade da fé. Os éditos posteriores de Constantino visavam infundir em seus súditos a aversão pelos arianos. A reunião foi encerrada.
Um a um os presentes foram deixando o grande salão, que ficou frio e vazio. Constantino, que permaneceu por longo tempo em seu trono, sentiu calafrios a lhe percorrerem o corpo. Obtivera o que desejava, mas por alguma razão que desconhecia não se sentia feliz. Algo incomodava. Ao seu lado, Núbio gargalhava satisfeito. Ele sim sentia satisfação total pelos objetivos atingidos. Naquela noite tinha consigo uma legião e ria afirmando: venceremos o Nazareno. Vocês podem acreditar em mim. Vejam a nossa vitória. De hoje em diante, afundaremos o cristianismo em dogmas e mais dogmas. Ele jamais se erguerá de novo. E continuava gargalhando espalhafatoso, admirado pelos seus seguidores. Capítulo 14. Não demorou para que a notícia chegasse aos ouvidos de Constância, que acamada recebeu-a com indizível sofrimento. O que me diz, Helena? Tem certeza de que isso é verdade? Infelizmente, sim, senhora. Não é possível. Meu irmão não está agindo corretamente. Ele deveria tentar compreender melhor o que se passa junto aos cristãos e não simplesmente admitir que dogmas e regras estranhos aos ensinos do mestre sejam inseridos com essa naturalidade. Calou-se momentaneamente. Observou o céu pela janela e pediu: abra um pouco a janela, Helena, que o ar está me faltando. Depois de atender sua senhora, Helena voltou e sentou-se outra vez ao seu lado. Constância suspirou profundamente e disse quase num gemido: ai, meu Deus! Assustada, Helena indagou solícita: não se sente bem? Quer que eu chame alguém? Fez menção de erguer-se, mas Constância segurou-lhe o braço. Não, minha filha, não precisa. Estou profundamente entristecida. Sei que meu irmão está equivocado e se entrega cada vez mais ao fundo abismo. Olhando-a com ternura, Helena admoestou: a senhora precisa reagir. Desde que Licínio partiu, a tristeza instalou-se em seu olhar, em sua voz, em seu coração. É necessário que se reequilibre, minha senhora. Temos muito trabalho na seara de Jesus. Com os olhos rasos de lágrima, que logo lhe desciam pela face, ela esboçou um ligeiro sorriso, dizendo: querida Helena tem toda a razão. Sei que nossas tarefas são extensas e que muitos dependem de nosso trabalho, mas os golpes têm sido duros. Sem responder, Helena segurou firme nas mãos de Constância e apertou-as carinhosamente entre as suas. A segunda prosseguiu: e agora, mas esse golpe que tanto me entristece, vejo com grande receio as mudanças que Constantino está impondo aos cristãos. Temo pelo futuro daqueles que terão somente esses ensinos deturpados, que começam a tomar consistência em nosso meio, e agora ainda mais sancionados pelo próprio imperador. E os bispos, os presbíteros, como podem aceitar tamanha invasão do poder romano? Acho que até eles estão contentes. Mas por que? Não entendo. Inspirada por Angélica, Helena respondeu: muitos haverão de se levantar para lembrar aos cristãos as verdadeiras lições de Jesus. Não se preocupe. Reconhecendo o tom profético das palavras da serva e amiga, Constância indagou: o que está querendo dizer? Que não podemos desanimar. Mas estão calando Ário e seus seguidores, estão calando a verdade. Não importa. Alguns poderão se calar, mas outros se levantarão e a verdade prevalecerá. Temos de confiar em Deus e fazer a nossa parte. A verdade nunca ficará sufocada. Por mais que o tentem, ela prevalecerá. Com o corpo enfraquecido pelos sucessivos golpes emocionais que sofrera, Constância acomodou-se no travesseiro e suspirou. Depois de breve pausa: ah, minha querida Helena, estou tão cansada. Sinto-me só. Tenho apenas você e meu filho. Dói-me a saudade de Licínio, assim como me magoam a distância e a indiferença de Constantino. Mais ainda seus desmandos e suas decisões equivocadas com relação ao nosso mestre. Ele age como se quisesse agradar aos cristãos, mas está traindo Jesus. Não sei por que faz isso. Não conseguiu prosseguir. Envolvida pela dor, entregou-se a convulsivo pranto. Helena trouxe-lhe água e avisou: vou preparar-lhe um chá para que se acalme, senhora. Não pode continuar a se martirizar assim. Seu corpo está cada vez mais fraco e temo seriamente pela sua saúde. Agora tente descansar, eu já volto. Sendo tarde da noite e preocupada com a situação de Constância, a serva logo providenciou a bebida calmante e sugeriu: tente dormir agora. O chá deverá ajudar, procure descansar.
Arrumando as cobertas sobre a cama, voltou-se para a dama da alta sociedade romana e perguntou: quer que eu fique aqui fazendo-lhe companhia? Não, querida, estou bem, vá se deitar. Você tem se dedicado muito e também deve descansar. Não insista, por favor. Eu realmente preciso ficar sozinha. Percebendo que seria inútil insistir, Helena foi para o seu quarto, ao lado de Constância, e, ajoelhando-se ante o leito, suplicou a Jesus ajuda e amparo. Entristecida pelos rumos que Constantino imprimia ao movimento dos cristãos, depois, sentindo-se suavemente confortada, deitou-se e adormeceu. Logo seu corpo espiritual despertou e viu Angélica, que a convidou. Temos trabalho a fazer, venha. Constância precisa de toda a nossa ajuda. Ambas foram até o quarto da irmã de Constantino, ainda em dificuldade para repousar, com sono leve e angustiado. Estenderam as mãos sobre o seu corpo e, após uma transferência abundante de energia, ela se acalmou e adormeceu pesadamente. Logo o corpo espiritual de Constância pairava em repouso sobre seu corpo físico. Carinhosamente, Angélica chamou: Constância, somos nós, seus amigos, que aqui estamos e precisamos falar-lhe. Aos poucos, Constância em espírito ganhou lucidez. Não me sinto bem, estou fraca. Amparando Angélica, aconselhou: tome este copo de água e espere um pouco. Deverá auxiliar. Minutos depois de dissolver toda a água, Constância parecia um pouco mais fortalecida. Fitando as amigas, disse entre lágrimas: é bom vê-las. Estou precisando de ajuda. Enlaçando-a com ternura de mãe, Angélica afirmou: por isso estamos aqui, para ajudá-la. Venha conosco. Para onde vamos? Vão me levar embora? Está na hora de deixar o corpo físico? Não, querida, ainda não. Tem muito trabalho a fazer e sua presença na terra é por hora indispensável. Os cristãos precisam que lhes infunda fé e esperança para ajudá-los a não esquecer o belo e simples Evangelho de Jesus. Vamos buscar auxílio para fortalecê-la na sequência de sua tarefa. Segurando Constância pela mão, em alguns minutos estavam diante de um belíssimo vale, cheio de lindas flores, pássaros voando por toda parte e lindos animais correndo de um lado a outro em meio à vegetação. Seguiram por um caminho cercado de árvores frondosas. Mais adiante, surgiu uma cidade luminosa e melodiosa música soava pelo ar. À medida que ouvia a música e sentia as suaves e harmoniosas vibrações do ambiente, Constância sentia-se mais forte. Angélica indagou: sabe onde estamos? Não me lembro. Sei que conheço este lugar. Ele me é tão familiar. Contudo, não consigo lembrar. Só sei que me sinto muito bem aqui. Este é o seu lar, Constância. A dama romana fitou-a, buscando na memória aquilo que Angélica lhe dizia, e por fim sorriu feliz como há muito não fazia. É claro, meu lar. Como poderia esquecer tão abençoada morada espiritual? Caminharam animadas. Constância, recordando-se cada vez mais de seu lugar de origem, recobrava mais e mais as energias. Chegaram em uma casa simpática, rodeada por lindos jardins. A construção era sóbria e ampla, com varandas circundando-a. Assim que se aproximaram, uma simpática senhora apareceu na porta e saudou. Que alegria! Constância chegou. Foram recebidas na bela residência, cujo interior também era adornado com objetos de arte de suave beleza. Constância reconhecia cada objeto, cada quadro, cada móvel, lembrando-se com clareza de sua antiga casa. Sentaram-se, acolhidas por amigos devotados. A conversa corria animada, quando Ernesto chegou feliz e, abraçando a visitante, falou: que bom que conseguiram trazê-la aqui. Há dias estamos tentando, mas seu estado físico não permitia. Foi preciso fortalecê-la primeiro. Enquanto conversavam, música sublime ecoava pelos ares. Aquele mundo elevado e belo era o lar de origem de Constância. A palestra continuou por longo tempo, e Ernesto ia relembrando a trabalhadora da terra de seus compromissos e desejos antes de retomar o corpo físico, que ora ocupava no planeta. Com a memória aclarada, ela disse ao final: estou envergonhada, Ernesto. Como pude deixar-me abater tanto? Não se sinta envergonhada, Constância. O torpor do esquecimento que nos domina no orbe representa grande desafio e acentuado perigo. Disso todos sabemos. Mesmo com seu nível de elevação e consciência, estar mergulhada no corpo denso da terra envolve riscos. Por isso estamos aqui para ajudar.
Reavivar suas lembranças fez-se imperioso. Levantando-se, ela disse: Agora que me recordo vivamente de tudo, estou pronta para retornar. Mais do que nunca, os compromissos que me levaram ao planeta chamam por mim. Comovida, ela disse, fitando seus mais doces afetos: Agradeço-lhes por não me abandonarem nunca, mesmo nos meus momentos de fraqueza. Muito obrigada, agora preciso retornar. Helena e Angélica cercaram-se dela e a segunda disse: Pois então vamos, que o dia está prestes a raiar na terra. Abraçando os amigos um a um, Constância se despediu e partiu, com as companheiras. Assim que retornaram, ela acomodou-se sobre o seu corpo físico, olhando com carinho aquelas que eram suas irmãs de longas caminhadas sobre a terra. Em outros tempos comentou: O adensamento da matéria chega a ser doloroso, porém não vou mais fraquejar. Estou aqui para trabalhar e é isso que vou fazer. Após abraçar as duas com carinho, ajustou-se melhor ao corpo físico. As outras impuseram-lhe novamente as mãos, envolvendo intensa transfusão de energias. Logo o dia amanheceu e raios de sol entravam pelas venezianas da ampla janela. Constância despertou, sentou-se na cama e relembrou aquela experiência maravilhosa que poderia ser tomada por um sonho. Então balbuciou: É claro que não foi um sonho. Antes que terminasse, Helena entrou no aposento e disse: Como se sente, senhora? Constância levantou-se e abraçou Helena com ternura, sorrindo ao dizer: Ora, minha irmã, não me chame de senhora nunca mais, sua humildade me comove. Helena, que também mantinha total lembrança da vivência espiritual que ambas haviam partilhado, sorriu e disse, limpando as lágrimas: Como Jesus é bom, sempre nos envia ajuda. A partir daí, Constância entregou-se ao trabalho pelo Evangelho de maneira incansável. Esforçou-se por esquecer as próprias dores e inquietações e lançou-se ao serviço em favor dos necessitados. Sua primeira atitude foi procurar alguns amigos mais próximos e propor-lhes: Não me sinto bem na igreja de Tessalônica. Se isso já não acontecia antes, agora não consigo ficar lá dentro. Não reconheço os ensinos de Jesus nas palavras do bispo. Elas me soam vazias. Sinto da mesma forma, concordou Helena. Então vamos começar nossa própria igreja? Olhando-a com estranheza, Juliana indagou: Será mesmo melhor a fazer, mãe? Sem titubear, ela prosseguiu: Sim, meu filho. Além do mais, não posso aceitar o fato de que estamos proibidos de receber as orientações dos nossos irmãos espirituais. E isso é de grande importância para podermos saber que decisões tomar nos momentos mais difíceis ou diante de um grande desafio. Mas estamos proibidos. É lamentável e precisamos adotar uma atitude firme. Mãe, você sabe que por ordem de Constantino, qualquer um que ensine de modo diferente dos dogmas definidos em Nicéia poderá pagar até com a morte. Vamos confiar em Deus e fazer nossa parte. Se isso tiver de ocorrer, é porque é necessário. Olhando para Helena, perguntou: O que acha, amiga? Temos como fazer. Muitos de nossos irmãos aguardam essa oportunidade, pois estão igualmente insatisfeitos com os rumos que a igreja vem tomando. Pois então está decidido. Vou encontrar um bom lugar e aviso a todos. Não quero mais perder tempo. Em uma semana, um pequeno grupo de 12 pessoas chegava para a primeira reunião. Recebidos por Helena, foram se acomodando. Eliseu indagou: Onde está Constância? Ela não vem? Já deve estar chegando. Ela nos traz uma grata surpresa. Que surpresa será essa? Eliseu estava curioso. Eles logo estarão aqui. Eles? Então se trata de uma pessoa? Antes que Helena pudesse responder, Constância apareceu à porta. Sorridente, falou enquanto entrava: Que a paz de Jesus envolva a todos. Trouxe uma surpresa. Assim que ela entrou, viu ao vão da porta a figura suave de Ário, que entrou em seguida e também cumprimentou: Que a paz de Jesus esteja conosco, irmãos. Doces emoções envolveram os presentes. Ário cumprimentou um por um, osculando-lhe as mãos com genuína humildade. Depois sentou-se ao lado de Constância, na frente da sala, diante de todos. Ela ergueu-se e disse: Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite para iniciar uma nova casa de Jesus. Neste lar, nós encontraremos para orar e estudar o Evangelho, bem como compartilhar os desafios da jornada terrena. Vamos também ouvir nossos irmãos espirituais, como temos feito desde que Jesus voltou ao seu lar luminoso,
nas dimensões mais elevadas, e é aqui que receberemos ainda todos aqueles que necessitam de socorro e amparo, sejam de caráter material ou espiritual. Para dar início às nossas modestas atividades, convidamos o Bispo Ário para estar conosco, e ele gentilmente aceitou. A ele solicitamos, então, que faça a prece de abertura, dando por iniciada nossa reunião. O Bispo Ário, coberto por suaves luzes que desciam sobre ele e depois se expandiram para todo o grupo, pronunciou fervorosa oração, rogando as bênçãos do mais alto para aquela tarefa que se iniciava na seara de Jesus. A comoção tomou conta de todos. Não tardou e a doce Angélica se materializou entre eles, diante dos olhos dos presentes. Dela emanava intensa luz, cumprimentou a todos. Meus irmãos amados, nós do plano espiritual estamos felizes pela iniciativa a que estão se dedicando. É para nós motivo de grande júbilo manter acesa sobre a terra a chama do amor ao próximo, da humildade, da sinceridade de propósitos e do esforço de autoaperfeiçoamento. É o caminho para preservarmos a pureza dos ensinos do Evangelho do Mestre Jesus. Abracem este propósito com determinação, pois muitos serão os obstáculos que enfrentarão. Não desanimem, estaremos sempre com vocês. Várias outras entidades espirituais podiam ser vistas pelos presentes, emitindo muita luz que agora banhava toda a pequena sala onde se abrigava o grupo. Os trabalhadores do espaço, vindo em nome de Jesus, impunham as mãos sobre os encarnados e lhes infundiam energias físicas e perispirituais, enchendo-os de esperança e confiança. Depois foram desaparecendo um a um. Por fim, Angélica se despediu. Permaneçam ligados aos ensinamentos de Jesus, não apenas conversando sobre ele, mas como fiéis servidores do Mestre, seguindo seus exemplos na vida de cada dia. Fiquem em paz. Depois que Angélica desmaterializou-se, Constância e Ário continuavam a vê-la, agora no plano espiritual. Ele fez sinal para que Constância assumisse novamente, mas ela, dominada pela emoção, pediu: "Não posso. Poderia conduzir a reunião hoje, por favor?" Ário levantou-se e falou, sob forte envolvimento espiritual, das belezas do mundo espiritual evoluído e da maravilha que representava para todos os homens a possibilidade de estar em constante contato com os espíritos, para serem por eles orientados e dirigidos. Lembrou ainda que outros tipos de espíritos rondam os homens e que estar com Jesus sempre é fundamental para a defesa contra sua influência. Concluiu a bela explanação lembrando as palavras de Jesus: "Quem não é por nós, é contra nós." Sigamos Jesus com todo o nosso coração, estejamos dispostos a viver seus ensinos e a seguir-lhes exemplos. Ele estará sempre conosco, conforme prometeu, até a consumação dos séculos. Depois de encerrada a reunião, permaneceram ainda longo tempo em elevada conversação, escutando diário as informações sobre os últimos acontecimentos de Nicéia e a iminente realidade de seu exílio. Ele os orientou sobre diversas atividades que passariam a executar na casa e sugeriu: "Façam desta casa uma casa do caminho e recebam todos os necessitados na luta terrena." Antes de sair, entregou vários de seus textos a Constância, dizendo: "Eis aqui os pergaminhos que me solicitou. São diversos textos que grafei sobre o que tenho aprendido e refletido sobre o Evangelho, sobre Jesus e sobre a natureza do Mestre. Tenham cuidado, pois Constantino proibiu que sejam lidos. Tenho apenas esta cópia e mais uma, que está devidamente guardada. Façam bom uso." Segurando os textos com cuidado, Constância respondeu: "Vamos cuidar muito bem, querido amigo. Muito obrigada pela sua presença entre nós nesta noite e pelos seus ensinamentos." Olhando-a com ternura, ele se dirigiu a todos: "Queridos irmãos, não se desviem da simplicidade do Evangelho. Meus dias na terra terminarão em breve. Fortaleçam-se no estudo, na oração e no trabalho em favor do bem comum. Amem-se uns aos outros e ensinem o Evangelho como exemplo de suas vidas." Despediram-se com um abraço, retornando todos aos seus lares. A pequena casa brilhava com grande intensidade. Embora não pudesse ser registrado pelos homens da terra, seu brilho era visível do espaço. Da colônia espiritual em que se encontrava, Ernesto vibrou de alegria. Mais um ponto de luz sobre a terra, graças a Deus.
Enquanto tantas luzes se apagam rapidamente, algumas se acendem e outras lutam por brilhar, apesar dos desmandos eclesiásticos. Que Jesus nos abençoe e ajude. Capítulo 15. Com o poder imperial recebido, o corpo eclesiástico dos bispos ortodoxos ganhou grande força. Aqueles que não aceitavam as novas orientações e insistiam em seguir as ideias de Ário eram perseguidos, humilhados e exilados. Todas as obras escritas por ele que encontraram foram queimadas, inclusive as do próprio Ário. A única que restou foi a que estava em poder de Constância, que foi poupada pelo imperador. Ele fez vistas grossas às reuniões que a irmã liderava. Quando o bispo Ósio lhe cobrava uma atitude, argumentava: por que se incomodam tanto? O que faz Constância de mal? Aquela pequena casa recebe doentes e pessoas famintas e tornou-se a razão de viver de minha irmã. Não quero que a impeçam. Deixem-na viver. Ela já sofreu demais, não quero que a aborreçam. Ósio se irritava com a atitude do imperador, e não obstante usasse todos os argumentos de que dispunha, não conseguiu mover em nada as disposições de Constantino, que, ao contrário, de quando em quando visitava a casa do caminho, que a irmã coordenava, deixando-a profundamente feliz. Por outro lado, Fausta enchia-se cada vez mais de mágoa e ressentimento pelo marido, e envolvida por Licínio, que não a deixava um só minuto, alimentando-se das energias deletérias que o ódio dela gerava, sentiu seu rancor aumentar a cada dia. Naquela manhã, ela fazia o desjejum em companhia do marido, determinada a falar-lhe da necessidade de dar maior atenção aos filhos, quando Crispos entrou na sala satisfeito, informando: pai, acabamos de fechar uma fantástica negociação com os persas e compramos uma frota de navios inteiramente nova. Vou entregá-la em cerca de 1 ano e poderei acompanhar pessoalmente o acabamento das naus. Era isso que você queria? Satisfeito, Constantino convidou. Sim, era isso mesmo. Agora venha, sente-se ao meu lado para um desjejum conosco. Eu já tomei. Então não me prive da sua companhia. Venha, sente-se ao meu lado, meu filho. Estou orgulhoso. Você me lembra a mim mesmo na sua idade. Fausto tinha os olhos falseando de ódio, e naquele momento decidiu, incentivada por Licínio, que tomaria uma atitude firme contra o jovem, ou ele teria toda a atenção do imperador e seria seu sucessor natural. Ela não poderia deixar isso acontecer. Licínio lhe soprava o ouvido. Um de seus filhos deve ser o sucessor de Constantino, e não esse Crispos arrogante como o pai. Inconformada e profundamente irritada, ela não se conteve. Erguendo-se, olhou para o imperador e comunicou: preciso sair agora, meu senhor. Ele supremo comentou: mas ainda não terminou de comer e disse que queria falar-me. O apetite me deixou, igualmente o ânimo de conversar. Não me sinto bem. Preciso retirar-me com seu consentimento, senhor. Você o tem. E permaneceram os dois em longa conversação de teor militar. Já em seus aposentos, Fausta desatou colérica a gritar impropérios contra o imperador. Chegou mesmo a assustar sua serviçal, acostumada às suas crises de raiva constantes. Depois de esbravejar, atirar objetos e se descabelar no acesso de raiva, sentou-se diante do espelho e observou-se exausta. Licínio, satisfeito pelos resultados que obtinha, insistia tenaz nas provocações. Aproveitando o momento de aparente calmaria, aproximou-se e sussurrou-lhe: você está ficando velha. Seus filhos estão crescendo, e se não tomar uma atitude agora, acabará por perder o marido e seus filhos ficarão sem o trono. Olhe para você. Acha que ele não vai trocá-la em breve por uma mulher mais jovem e bela, como fez ao deixar a primeira esposa por você? Preste atenção. Você precisa fazer alguma coisa e logo. Acabe com Crispos, tire-o de seu caminho quanto antes. Não perca mais tempo. Totalmente envolvida pelas sugestões de Licínio, que tomava por suas, ergueu-se resoluta. É isso mesmo. Chega de gritos e choro. Vou tomar a atitude que já deveria ter tomado. Vou afastar Crispos de meu caminho, assim vou. Parando por um instante, pensou em voz alta. Mas como eu farei? Outra vez Licínio sussurrou. Não se preocupe. Tenho um plano perfeito para você. Destruir o pai e o filho ao mesmo tempo. Ela acatou de imediato a sugestão. Logo terei uma ideia brilhante para acabar com os dois. Licínio sorriu sarcasticamente e murmurou: como é estúpida e fraca. Dias depois, Constantino embarcava com Crispos
para acompanhar de perto a construção das naus. Nutria profunda admiração e grande paixão pelo mar e por forças bélicas marítimas. Apreciava as armadas gigantescas, com seus aparatos bélicos e suas velas enormes, pesadas. Tudo isso fascinava. O imperador caminhava animado pelo corredor do imenso palácio de Bizâncio, quando Fausta o chamou, desejando despedir-se do esposo. Então está de partida, meu senhor. Já havia mandado lhe avisar. Eu sei. Estou pronta para despedir-me e desejar-lhe uma viagem segura. Eu terei, obrigado. Aproximando-se mais do esposo, ela sussurrou-lhe: Tenha cuidado, meu senhor. Muitos olhos o espreitam, intentando destruir-lhe a paz e a alegria. São seus inimigos, mesmo aqueles que comem com o senhor. Assustado, o imperador afastou-se um pouco e indagou: O que diz? Ela insistiu: Peço-lhe tão somente que tenha cuidado. Aqueles em quem confia poderão traí-lo, meu imperador. Segurando-a pelo braço com firmeza, ele indagou novamente perturbado: Explique o que está tentando dizer. Fale de uma vez. O que está insinuando? Sabe alguma coisa o quê? Muito suave, dissimulando preocupação, ela comentou: Os servos dizem muitas coisas por estes corredores, senhor. O vai e vem de informações é incessante. Disse que Crispus alardeia aos ventos que deseja sucedê-lo no trono do Império Romano. Fala a si mesmo que já está preparado para tal, quando a hora chegar. Fitando-o incrédulo, ele comentou: E ele será, sem dúvida, meu sucessor. O que tem isso? Nada, meu senhor. Se ele não dissesse também que sabe mais que o imperador, e fará melhor governo do que vossa majestade. Imediatamente o sangue sumiu do rosto de Constantino. Velhos medos, resquícios das antigas disputas vividas, acenderam-lhe na alma, e inexprimível angústia apossou-se dele. De imediato, Licínio percebeu-lhe a reação e viu que as palavras da consorte lhe haviam ateado fogo ao coração. Então cochichou aos seus ouvidos: Ele quer tomar-lhe o trono, é isso que deseja. Vai fazer de tudo para usurpar-lhe o poder. É seu inimigo, está prestes a traí-lo. Prepara um grande complô para tirá-lo do trono. Esforçando-se ao máximo para controlar seus impulsos, Constantino enfim respondeu a Fausta: Assim que regressarmos, iremos todos a Roma para celebrar os 20 anos de meu reinado, de meu domínio, de meu poder. Sim, meu senhor. Sei que se prepara em Roma uma grande festa a ser dada em sua honrosa homenagem. Deseja que eu vá até lá para acompanhar os preparativos? Não vejo necessidade. Apenas esteja pronta. Posso ir, se desejar, meu senhor. Pois então vá, Fausta, e esteja certa de que tudo, absolutamente tudo, esteja perfeito. Ao retornar, logo irei para Roma. Farei o melhor ao meu alcance. Afinal, são 20 anos de glória que precisam ser celebrados. Despediram-se. Marco, que ouvira a conversa a meia distância, aproximou-se do imperador e comentou: Acha que ela falou a verdade? Algo me diz que é possível. Vamos ficar atentos. Não creio que Crispus seja capaz de uma traição dessas, senhor. Meu caro Marco, sua lealdade e sua pureza o impedem de enxergar com clareza a alma humana, não é mesmo? Marco se manteve calado, e Constantino prosseguiu, instigado pelas palavras de Licínio, que permanecia ao seu redor, repetindo-lhe impropérios sobre o filho. Todo homem é capaz de tudo pelo poder. Crispo já me tem chamado a atenção há muito tempo, tentando sempre se igualar a mim. Mas ele é seu filho, cresceu bem perto, assistindo a sua trajetória. É natural que nutra admiração pelo pai que deseja imitá-lo. Fitando o amigo, ele quase se deixou envolver por suas palavras, mas Licínio argumentou: Marco é ingênuo demais e sua submissão o impede de enxergar com clareza. Não é um bom juiz para esse assunto. Melhor nem discutir com ele, pois nada poderá auxiliar nesta questão. Constantino calou-se por longo tempo. Quando afinal estava perto da embarcação que utilizariam para chegar ao porto, onde eram construídas as naus romanas, disse a Marco: Não comente nada com ninguém sobre o que conversamos no caminho. Fique de olhos e ouvidos bem abertos, e ao menor sinal me avise, farei o mesmo. Sim, meu senhor. Entraram. Durante toda a viagem, Licínio buscou oportunidades de confundir as situações e, ligado à mente de Constantino, fazia-o enxergar distorcidos todos os fatos. Assim, qualquer gesto do filho ele interpretava por provocação,
Começou a instalar-se um sentimento de irritação recíproca entre Constantino e Crispos, sem motivo aparente. A irritação passou depressa à fúria, e antes de atracarem no porto de destino, os dois tiveram exasperada discussão e Constantino decidiu retornar. Ofendido, Crispos não podia compreender o que se passava com o pai, que de uma hora para outra passou a tratá-lo com desconfiança e azedume, como se ele o houvesse ofendido seriamente. Licínio vibrava, conseguira mais um sucesso contra o inimigo. Capítulo 16. Depois da discussão, pai e filho não se falaram mais. Amargurado, Crispos estava decidido a não participar das festividades em Roma. No entanto, Marco, sabedor de sua intenção, procurou em segredo e argumentou: acho um erro você não ir. Será um momento importante e marcante para seu pai. Mesmo que agora esteja magoado com ele, se for, encontrará um meio de resolver o problema. Se não for, ele poderá interpretar de modo errado e a distância entre vocês se aprofundará ainda mais. O rapaz comentou aborrecido: não sei, Marco. Não posso compreender meu pai. O que aconteceu com ele? Marco queria contar ao rapaz das suspeitas que o pai acalentava no coração. Todavia, como prometera ao imperador que não o faria, limitou-se a defender Constantino. Tente aceitar seu pai como é, um general que já realizou muito pelo império e que merece o respeito de todos nós. Se um dia você for o imperador, desejará o mesmo de seus servidores e até de seus filhos. Crispos não respondeu, mas as palavras de Marco calaram-lhe fundo. Marco despediu-se e saiu. Pense bem no que eu lhe disse. Crispos balançou a cabeça e respondeu: vou pensar. A cidade estava enfeitada para receber o grande e único imperador romano. Constantino era aclamado pelo povo, e especialmente aos cristãos de Roma o aguardavam com verdadeiro sentimento de gratidão. Ele representava a libertação para eles, libertação do medo, da insegurança e da dor. Era a figura que restituíra a tranquilidade aos lares, que tinham o cristianismo como religião, devolver a dignidade e a paz aos seguidores de Cristo e ao clero em geral. Todos o aclamavam como grande César. Aquela noite, o ar perfumado, com o aroma dos pratos preparados em tributo ao imperador, comidas exóticas de regiões distantes e as iguarias prediletas do poderoso César também foram oferecidas. Belas mulheres enfeitavam a festa, usando suas mais lindas vestes. Constantino entrou no grande salão, onde todos o aguardavam para o banquete mais importante, que marcaria as comemorações. Sentou-se ao lado da esposa, que logo indagou: está tudo ao seu contento, meu senhor? Sim, tudo perfeito. Ela sorriu satisfeita e comentou: pena que Crispos insiste em não prestigiar. Todas as autoridades romanas estão aqui, inclusive os imperadores das regiões vizinhas nos enviaram seus representantes ou vieram pessoalmente. Todos reconhecem seu poderio, menos Cale-se, Fausta. Estou ficando cansado de suas provocações. Minhas provocações, já basta. Ela ia responder, mas observou que Crispos acabava de entrar no grande salão. Imediatamente foi notado pelo pai e por aqueles que já sabiam do desentendimento entre os dois. O rapaz se acomodou junto de mais alguns homens e Fausta aproveitou para dizer: eu ficaria atenta se fosse o senhor. Ele está com seus homens aqui e outros devem estar lá fora. De certo planeja alguma coisa. Dessa vez foi Marco quem pediu que ela parasse. Agora chega, senhora. Deixe que o imperador aproveite a noite especial em sua homenagem. Interrompida sem esperar, ela se calou, evidentemente contrariada. Ver Crispos adentrar o salão a confundiu e incomodou. Não sabia o que fazer. Era tarde, quando o imperador despediu-se de seus convidados e se retirou. Antes, porém, pediu a Marco: quero falar com Crispos. Avise-o que me encontre imediatamente para uma palestra a sós. Marco argumentou: é tarde, senhor. Todos estão muito cansados. Não seria melhor promovermos esse encontro amanhã? Não, agora. A voz de Constantino não permitia nenhuma contra-argumentação, e Marco obedeceu, localizou Crispos, e logo os dois estavam frente a frente. O rapaz disse em tom sincero: vim para homenageá-lo, meu pai. Apesar de nossas diferenças e antes de tudo, você é meu imperador. Não seja cínico, rapaz. Sei que me deseja ver pelas costas. Do que está falando?
do seu desejo de ocupar o meu lugar. Quero ser seu sucessor. Isso nunca escondi, mas quando chegar a hora. Que desejas ver abreviado o mais rápido possível, não é mesmo? O que está insinuando, meu pai? Que quer ver-me morto, confesse. Isso é uma calúnia das mais absurdas. Quem foi que lhe... Completamente dominado por Licínio, Constantino agarrou o filho pelo pescoço e insistia. Confesse, confesse seu desejo de matar-me. Assustado, o rapaz pedia. Pare, pai, por favor, o que está fazendo? E Constantino, sem medir a força que colocava nos braços, continuava. Vamos, confesse seu desejo descontrolado de usurpar meu poder. Eu sei de tudo. Fausta abriu-me os olhos. Pai, por favor. A voz de Crispos já quase não lhe saía da garganta. Ninguém me tirará o que conquistei, está entendendo? Este império é meu. Eu conquistei pedaço por pedaço e ele me pertence só a mim. Sem conseguir respirar, o rapaz desfalecia pouco a pouco e disse no esforço derradeiro: ela o envenenou contra mim. Licínio, às gargalhadas, observava o pai consumar o ato homicida. Crispos desfaleceu e Constantino abandonou-o ao chão, ao mesmo tempo em que olhava aterrado pelo que acabara de fazer. As últimas palavras do filho lhe suscitaram de imediato a lembrança, a conversa que tivera com Fausta antes da viagem à Pérsia. Teria sido enganado por ela. Observou o filho sem respirar e gritou, sentindo profunda dor no peito. O que foi que eu fiz? Marco entrou depressa na sala, constatando o que ocorrera. Rapidamente, tirou o imperador dali e levou para os seus aposentos. Constantino estava alterado e Marco tentava acalmá-lo. Não foi sua culpa, não é mesmo? Ele tentava agredi-lo, não foi assim? Claro, foi isso. Foi assim que aconteceu. Pois então acalme-se. O Senhor é o meu imperador, o imperador de Roma. Constantino sentou-se na cama, respirou fundo por 3 vezes, depois repetiu. Sim, eu sou o imperador de Roma. Eu sou o imperador. Logo outros pediam notícias sobre o ocorrido, e Marco limitou-se a dizer que o imperador se defendera da agressão do filho, que queria usurpar-lhe o trono. Enquanto tentava acalmar-se, Constantino escutava com nitidez a derradeira afirmação do filho. Ela o envenenou contra mim, que se repetia sem cessar. Sentia-se duplamente traído pela esposa e por si mesmo, sem ter forças para reagir. Buscou algum consolo na bebida, mas antes que as festividades terminassem, procurou por Fausta, e uma serva lhe informou, desviando os olhos. Está nas termas, senhor. Constantino a encontrou cercada por suas serviçais e pediu que os deixassem a sós. Que prazer vê-lo, meu senhor. O que você fez, Fausta? Como assim? Por que me colocou contra o meu filho? Ora, senhor, apenas quis proteger-lhes os interesses. Os seus interesses? Você quer dizer, não é mesmo? Assustada com a expressão do olhar de Constantino, ela começou a gritar. Claro que não, meu senhor, dos seus. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele afundou na banheira, tirando-lhe a vida. Licínio, que a tudo assistia, gargalhava satisfeito, quando Núbio apareceu indagando. Está satisfeito? Executou sua vingança? Ainda não. Este homem não sofreu o suficiente. Tem de morrer também, vou acabar com ele. Não, sua missão acabou. Como assim? Constantino serve agora aos nossos interesses. O cristianismo está compuscado e se afasta mais e mais de suas raízes. Constantino vai continuar nos dando seu apoio. É útil demais para agirmos contra ele agora. Mas não se preocupe. Os dias dele na terra findarão, mais cedo ou mais tarde. E você poderá ter sua vingança completa quando ele também estiver aqui. Como saberei que não me enganam? Você é nosso servo, Licínio, e fará o que estou ordenando. Utilizando a força mental, Núbio provocou em Licínio fortes dores no peito, no lugar onde fora atacado por Marco, e ele gritando suplicou. Por favor, pare com isso. Vai obedecer? O que terei de fazer? Obedecerei. Então ande na linha comigo. Virá a hora de consumar sua vingança. Quando Constantino chegar a este lado, você estará o esperando.